Graças a Deus, família Morada Eterna, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Como prometido, eu venho trazer aqui numa série de vídeos um estudo escatológico sobre o fim dos tempos, aonde nós vamos aprender aqui, nas Sagradas Escrituras, né, em nome do Senhor Jesus. Se você conseguiu ver aí, deu um assombreamento, Aqui nas Sagradas Escrituras vamos aprender aqui através da palavra de Deus o que está por vir, o que já está acontecendo, né? Em nome de Jesus. A vinda do Senhor é iminente. O arrebatamento da igreja, a vinda súbita do Senhor e a vinda pública está próxima, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, temos que estar preparados, temos que estar, em nome do Senhor Jesus, jejuando, se consagrando, se preparando, porque Jesus deixou bem claro, né? Que só vai subir quem está preparado, né? Em nome de Jesus. Então, vamos começar aqui primeiro em Mateus 24, para a gente poder entender um pouco mais do que acontece nos dias de hoje, os questionamentos. Mateus 24, abra a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Não vou fazer um vídeo muito longo, porque senão você não vai conseguir assistir tudo. Você vai ficar, né, fadigado. Mas quem está interessado realmente assiste. Mas eu vou fazer uns vídeos curtos, um vídeo bom, né, na verdade, não tão grande. E você vai estar numa série de vídeos compreendendo a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo abra sua mente, o entendimento, que o Senhor nos ilumine e nos use agora para levar a palavra para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Mateus 24, versículo 1. Olha o que diz aí. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só que forte isso aqui. Eles estavam admirando, né, a construção do templo, né, em Israel. E se você não sabe, esse templo foi construído, né, por Neemias. E o que acontece? As pedras eram pedras, tinha pedra que pesava até 5 toneladas. Então, eles ficavam maravilhados com aquela construção e ficavam, né, perplexos, né? Olha aí, mestre, olha só, mestre. E Jesus deixou bem claro, em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles ficaram espantados. Como é que isso vai acontecer? O tamanho dessas pedras. É o fim do mundo, então, porque essas pedras são gigantes, né? Em outras palavras. E foi isso mesmo que eles perguntaram. Continua o texto aí para você ver. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha qual foi a pergunta. Você vai entender lá na frente porque eu estou repetindo. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, do fim do mundo. Olha a pergunta que foi. Eles ficaram o quê? Perplexos, preocupados, porque, vai derrubar esse templo que é gigantesco, as pedras são gigantescas, como? Né, as pedras representando os tijolos, né, eram gigantescas. Então eles ficaram admirados, perplexos, né, e, é o fim do mundo, porque vai derrubar um templo desse aqui. E aí eles perguntaram: quando é que vai acontecer essas coisas, Senhor? Fala pra gente, porque, né, em outras palavras, a gente está preocupado. E ele diz aí, né, no versículo 3, né? Versículo 4. E ele lhes respondeu, versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Vamos continuar o texto. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores.
Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou o amor de quase todos, né? Se esfriará. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então vamos lá. O Senhor Jesus nos orientou a alguns acontecimentos que vai acontecer, vão proceder, né? Vão anteceder a vinda dele, né? Vai anteceder o fim do mundo. Mas ele fala que, deixa bem claro que são etapas, né? Ele começa dizendo que haverá falsos profetas, cuidado que ninguém engane vocês. Nunca se ouviu falar tanto de falsos profetas como nos dias de hoje. Muitos lobos roubadores, lobos roubadores transvestidos de ovelhas, né? E pregando supostamente a palavra de Deus, enganando a muitos, trabalhando, levando o evangelho em função financeira, comercializando a palavra de Deus. Não tem nenhuma preocupação, nenhum cuidado com as almas. Então, já está se cumprindo. Já tem falso profeta desde o começo do mundo. Mas nos dias atuais, realmente é de forma antecedentes a o fim do mundo, a volta de Cristo, né? A consumação do século, vamos colocar assim. Presta atenção, ó, vamos lá, vamos continuar, para você poder entender. Continua aí. Em nome de Jesus. Aí ele diz, né? Continua dizendo. No versículo 5, 6, né? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, né? Veja, não se assustem, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Então, e aí? Na história do planeta, você ouviu falar de guerra? Sim, pastor, já ouvi falar de guerra. Então, você ouviu falar da Primeira Guerra Mundial, você ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, e essas guerras mundiais são as guerras que Jesus está falando. E depois dessas guerras, tem nação contra nação? Tem nação contra nação. Existe? Existe. E nesse exato momento está lá várias nações aí no Oriente Médio vivendo em guerra. Então, presta atenção. O cumprimento das escrituras já estão aí. Só não enxerga quem não tem os olhos espirituais, quem não tem o Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Guerras, rumores de guerras, né? Ele disse o quê? Isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele continua dizendo, no versículo 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes em vários lugares, fomes e terremotos em vários lugares. Não sei se você tem acompanhado aí os noticiários, embora muitos não divulgam, mas nunca se ouviu falar de tantos terremotos como nos dias atuais. Terremotos em vários lugares. Nós estamos tendo terremotos, diversos terremotos como chama? Na escala Richter, né? De alta, né? São terremotos registrados até 8.09, são terremotos altos. Você pode dar uma pesquisada depois aí nas redes sociais, que você vai ver como está acontecendo terremotos e não é divulgado. É porque não tremeu. Embora tem relatos de terremoto aqui no Brasil, só que em baixa, né? Baixa escala, né? Então não tem, as pessoas não têm visto, né? Isso não tem, como é que fala? Por isso que as pessoas não têm ouvido falar, né? Alguns lugares que tremeram mais forte, elas até perceberam, né? Você pode pesquisar nas redes sociais aí, terremoto no Brasil, que você vai saber, tá bom? Vamos lá. Ele continua dizendo, né? Porém, tudo isto é o princípio das dores, foi apenas o princípio. Tudo isso que começou a acontecer nesse século XX, século XXI e também outros tempos, é o cumprimento das escrituras, pessoal. É o cumprimento das escrituras, né?
As pessoas estão esperando tudo acontecer de uma maneira, tudo em um ano só. Não. Deus está tendo misericórdia para que todos venham se arrepender e chegar ao conhecimento da verdade. Como ele diz aí, é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vendo tudo se cumprir, né, nesses últimos tempos aí, em nome de Jesus. Depois eu vou mostrar aqui, né, numa linha escatológica, na numerologia bíblica, você vai conseguir entender que nós estamos vivendo realmente esta geração é a geração do arrebatamento, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos continuar mais um pouco aqui. E ele diz o que mais, gente? Ele diz assim, ó, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, né, o pecado consciente, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Presta atenção. Então deixa bem claro, né? Vai vir a perseguição. Vai vir a perseguição. Você sabe que a perseguição ao cristianismo já começou. Quando de perseguição ao cristianismo, estou referindo não local, mas mundialmente falando, já começou a perseguição ao cristianismo. Né? O comunismo vem tomando conta de várias nações, né? Tirando as suas soberanias. E o que está acontecendo hoje no mundo? O mundo está sendo preparado para o anticristo. O mundo está sendo preparado para o anticristo. O anticristo significa anti, no lugar de Cristo, né? Ele vai estar no lugar de Cristo, né? Em hebraico significa anti, significa no lugar de. Então ele vai se colocar no lugar de Cristo. Ele vai vir como um falso, como é que diz? Um falso Messias. Só que para quem está esperando o Messias vir, vão pensar que ele é o Messias. Mas o Messias já veio. O Messias é Jesus Cristo. Messias significa o Salvador. O Salvador já veio, que é Jesus Cristo. Então, gente, presta atenção que as Escrituras estão dizendo. Se você vai acompanhando esse estudo aí a fundo, acompanhe os próximos vídeos, que você vai ficar bem a par de todos os acontecimentos. Vou falar de algo que já está acontecendo e de algo, né? Alguns acontecimentos bíblicos e escatológicos que ainda vai acontecer. A palavra escatologia é o estudo, né? Escatologia que estuda as profecias do fim, tá bom? Vamos lá, deixa eu concluir essa parte aqui então. Ele diz que vai trair, versículo 10. Muitos irão trair, e realmente, quando diz trair a confiança. Vão entregar nesse tempo, porque quando começar a proibir as Bíblias, começar a proibir de pregar a palavra de Deus, ali fulano está tendo culto na casa dele, e vão começar a proibir e vão prender e até mesmo matar quem pregar o evangelho, né? Não sei se você sabe, aqui no Brasil já tem uma lei cogitando lá no STF para poder proibir a Bíblia, proibir a palavra de Deus, vai proibir de vender a Bíblia, vai proibir de ter Bíblia. Então, muitas pessoas não sabem nem o que está acontecendo na nossa nação, né? Então, o atual presidente fez um vídeo falando que tem essa lei sendo cogitada lá no Congresso e o STF para proibir a Bíblia, proibir a palavra de Deus. Então você vê que tudo está acontecendo. No Brasil também, na China, na França já foi proibido e assim está acontecendo. Então o cumprimento das Escrituras estão aí. Precisa estar preparados, já estar preparado, né? Porque quando ele vier buscar lá em Mateus 25, depois nós vamos aprender sobre isso, ele diz o quê? Que quando ele vier buscar a igreja, vai ter uma igreja preparada e a outra ainda está querendo se preparar. Ou seja, a metade da igreja está se preparando e a outra metade está preparada. As 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens. Então, os preparados vão subir, vão ser arrebatados e a porta da graça vai fechar. Depois vamos passar por lá nos próximos vídeos. Vamos lá, vamos concluir aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Né? Por se multiplicar a iniquidade, pulei um versículo, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós estamos vendo aí, hoje, nos dias de hoje, o amor. A palavra amor não tem o significado de amor no mundo, não é verdade? As pessoas hoje se odeiam. A palavra amor
sinônimo de servir. Hã? E quem é que quer servir o seu próximo hoje? Hã? Quem é que quer amar o próximo como a si mesmo? Hã? E aí? Pregar é fácil. Falar do amor é fácil. O negócio é viver o amor. Não é verdade? Então o amor tem se esfriado devido ao pecado. As pessoas ficam com o pé atrás de fazer o bem, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. É o fim dos tempos mesmo, minha gente. Vamos lá, continuando. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhas às nações, e então virá o fim. Então vamos lá. Esse versículo que ele fala aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, porque muita gente vai abandonar a fé, vai se apostatar. A palavra apostasia significa abandono. Vai abandonar a fé, vai abandonar a fé em Cristo. Vai voltar para o mundão, literalmente, vai voltar para o mundão, vai ficar descrente, né? Muitos vão abandonar, mas aquele que persevera até o fim ali, perseverante mesmo, com perseguição, com luta, seja o que for, essa pessoa que perseverar na presença de Deus, se consagrando, orando, jejuando, carregando a sua cruz, certamente será salva, em nome do Senhor Jesus. E ele diz, então o evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. O evangelho está sendo pregado, pessoal. O evangelho está sendo pregado nas nações, através das redes sociais, através das televisões, aonde pode chegar, através das rádios. Jesus Cristo está se propagando o evangelho. E eu acredito que, quando ele fala que virá o fim, com a tecnologia que temos hoje, eu acredito que quando as duas testemunhas, que nós vamos aprender depois isso lá em Apocalipse, as duas testemunhas, elas vão, já diz testemunhas, elas vão testemunhar, né, sobre Cristo, e a atenção do mundo vai estar para as duas testemunhas, né? Porque esses homens vão aparecer fazendo milagres extraordinários. Então, quando o mundo estiver atento nela, elas vão pregar e muita gente vai se converter no mundo inteiro na grande tribulação. Na grande tribulação. Muita gente vai se arrepender, né? Que as duas testemunhas virão na grande tribulação. Então, pessoal, é muito importante você ter conhecimento das escrituras. Depois vamos dar uma passadinha por lá, vamos aprender sobre isso aí, tá bom? Bom, o vídeo está ficando comprido. Para concluir, eu acredito que quando as duas testemunhas anunciarem, o evangelho vai a todo mundo e depois virá o fim. Qual será o fim? Esse fim que ele está se referindo será a vinda de Cristo, né? A vinda pública de Cristo, onde todo olho verá, toda língua confessará, o joelho se dobrará e então virá o milênio, tá bom? Depois vamos estar aprendendo tudo isso daí. Fica ligado no nosso canal, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e acompanhe essa série escatológica em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Vamos parar por aqui. Fica atento até o nosso próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Deus.